Olá galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Normas e Técnicas para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos. A gente pede sua participação, inscreva-se no nosso canal, dê seu like, fale o que você está achando. Eu sou Eric Souza, graduando em História pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB, e hoje vamos para a nossa terceira aula. Essa aula será dividida em duas partes. A segunda parte dela está disponível aqui no nosso canal e vale a pena você conferir. Na primeira, vamos tratar sobre referências bibliográficas de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como você deve inserir referências bibliográficas nos seus trabalhos? É justamente isso que nós vamos tratar. A segunda parte da nossa aula, nós vamos tratar da formatação dessas referências. Além disso, vamos abrir uma pauta também para trabalhar com a questão das diferenças entre citação direta e indireta. Então, quais são os pontos que nós vamos trabalhar nessa primeira parte da nossa terceira aula? Referência com apenas um autor, referência com dois ou três autores, referência com mais de três autores, referência de trabalhos pesquisados na internet, como artigos, por exemplo, que são fontes bem utilizadas aí em trabalhos, autoria cooperativa. Vamos conceituar para vocês o que é autoria cooperativa e vamos também exemplificá-la. E vamos trazer também algumas dicas extras que são fundamentais aí para a elaboração de seus trabalhos acadêmicos. Então, já vamos iniciar tratando do que é referência. Referência é justamente o conjunto de elementos, conjunto de informações descritivas retirado de determinado documento que permite a identificação individual do mesmo. Ou seja, são informações, né, que identifica aquela fonte que você pesquisou, que identifica de onde você tirou aquelas informações, que prova a validade daquela informação que você está apresentando em seu trabalho acadêmico. Então, referência é justamente isso aí. Uma dica importante que nós trazemos aqui é justamente que durante o processo de elaboração de seu trabalho acadêmico, você deve anotar todas as referências que estão sendo utilizadas por você em um papel à parte, pois esse processo de organização vai fazer com que no final do seu trabalho você tenha todas as referências que foram usadas, que foram utilizadas, prontas para colocar na ordem de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, isso vai fazer com que você evite confusões no fim do seu trabalho. Porque se você só for fazendo desenfreadamente seu trabalho sem estar anotando as referências que foram utilizadas por você, você no final vai acabar até se perdendo e não lembrando mais de qual referência que você utilizou, aonde você utilizou. Então, anotar essas referências durante o processo de elaboração do seu trabalho é imprescindível para evitar divergências como essa. Então vamos direto ao nosso ponto central. Referência com apenas um autor. Como eu devo inserir no meu trabalho, utilizar no meu trabalho as referências com apenas um autor? Você vai colocar o último sobrenome do autor em letra maiúscula, seguido do primeiro nome e primeiro sobrenome, se for o caso, ok? Vamos ver aqui um exemplo que nós trouxemos. Eu tenho aqui Martins, que é o último sobrenome do autor, Carlos Benedito, que é o primeiro nome, e aqui eu já parto para o título, o que é Sociologia, que é o título da obra. Em negrito, aqui eu já tenho a edição, primeira edição, São Paulo, Brasiliense, que é a auditora, 2006, que é o ano de edição, e que é da coleção Primeiros Passos. Esse 57 aqui significa o número de páginas. Então, isso aí está tudo de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, é dessa exata forma que eu devo utilizar
referências com o autor. Agora partimos para a utilização de referência com 2 ou 3 autores, ou seja, com 2 até 3 autores. Último sobrenome dos autores, em letra maiúscula, seguido de nome. Então, eu vou utilizar daquela mesma forma que eu utilizei com o autor. O último sobrenome dos autores, em letra maiúscula, seguido de nome. Isso vai se aplicar para os 2 ou 3 autores da obra. Vai ser desta mesma forma. O elemento importantíssimo é que os nomes dos autores devem ser separados por ponto e vírgula. De um autor para outro, você deve colocar ponto e vírgula para separar os nomes dos mesmos, como é o caso do exemplo. Eu tenho aqui Castro, que é o último sobrenome, Ana Maria, que são os primeiros nomes, né? Ponto e vírgula, já começa o meu segundo autor, dessa exata mesma forma. Tenho aqui Introdução ao Pensamento Sociológico em negrito, que é o título da obra, né, do livro. E tenho aqui aquele mesmo processo, edição, editora, dentre outros elementos. Referência com mais de 3 autores. No caso de obras com mais de 3 autores, só é necessário indicar apenas o nome do primeiro autor e usar a expressão et al. Desta forma, você está indicando que existe mais de 3 autores na obra, que é o caso do exemplo aqui. Essa obra, no caso, ela não é formada por 3 autores. Eu só trouxe aqui um exemplo. Mas, no caso, se fosse essa obra de Carlos Benedito Martins, ela fosse formulada por mais de 3 autores, eu iria colocar aqui somente o nome do primeiro autor, dessa mesma forma, último sobrenome, em letra maiúscula, Carlos Benedito, que são os primeiros nomes, e aqui a expressão et al. Aí na sequência vem todo aquele processo, título, edição, editora, enfim, ano de edição, entre outros elementos. Então, essa expressão et al. Vai ser acrescentada aqui para indicar que a obra possui mais de 3 autores e apenas você indica o nome do primeiro autor, ok? Referência de trabalhos pesquisados na internet, como artigos, por exemplo. Artigos são fontes importantíssimas na utilização de trabalhos. Então, neste caso, de referências retiradas de artigos, por exemplo, na internet, o processo é semelhante às normas de referência de livros. Porém, é necessário citar o nome da edição, da revista, em que o artigo está publicado e o endereço eletrônico onde a mesma foi encontrada, seguido de data de acesso. Ou seja, o que é que você vai fazer nesse processo? Você vai fazer aquele mesmo processo de citação, de referências de livros que nós vimos anteriormente, porém é necessário citar o nome da revista em que o artigo está publicado, a edição da revista e o endereço eletrônico onde o artigo foi encontrado, seguido de data de acesso. Por que seguida de data de acesso, Eric? Justamente pelo fato de que as coisas na internet mudam. A gente sabe disso. Portanto, é necessário que você coloque o endereço eletrônico e a data de acesso para provar a validade do que você pesquisou. Autoria cooperativa são obras de entidades coletivas, tais como órgãos governamentais, congressos, seminários, dentre outros elementos. Então, referência da Associação Brasileira de Normas Técnicas, por exemplo, é um exemplo que se aplica à autoria cooperativa. Nesse caso, você vai citar aqui o nome da entidade, enfim, e na sequência você vai colocar a referência de forma geral do documento que vai estar na descrição do documento. Então, a autoria cooperativa é justamente essas obras de entidades coletivas, de órgãos governamentais, congressos, dentre outros elementos. E é justamente dessa forma como está exemplificada que você vai trabalhar com essas referências. No mais, muito obrigado a todos. A gente pede sua inscrição,